Vamos virar a chave agora para falar de Boca e Palmeiras, Palmeiras e Boca. Temos ele, o onipresente, PVC, falando dessa mais uma decisão entre esses dois times que já fizeram tanta história na Libertadores nas outras vezes, com o Boca levando a melhor em mata-matas. E agora? Fala, PVC. O Boca Juniors nunca venceu um jogo oficial em São Paulo contra o Palmeiras. São 4 jogos oficiais de Copa Mercosul e Copa Libertadores. Em 98, o Palmeiras ganhou 3-1. Em 2000, 0-0, o Boca venceu nos pênaltis, mas empatou no tempo normal. Na final, 2001, semifinal, 2-2 no Parque Antártica e vitória do Boca nos pênaltis. Em 2018, 2-2 no tempo normal no Allianz Parque e o Boca classificado porque tinha vencido por 2-0 na Bombonera. O Boca foi responsável pela última angústia palmeirense no Parque Antártica. Em 2010, num amistoso, o Boca não venceu jogo oficial, mas venceu um amistoso, um em 68 e outro em 2010, que foi o último jogo oficial do Parque Antártica. Lembra? O jogo antes da demolição para a construção do Allianz Parque. Boca Juniors 2, Palmeiras 0, gols de Viatri e Munhoz. A última grande angústia palmeirense pode representar hoje, se o Palmeiras se classificar, a maior alegria palmeirense dentro do Allianz Parque. Por quê? O Palmeiras se classificou para a final de 2020 contra o River Plate no Allianz Parque sem torcida por causa da pandemia. Em 2021 classificou-se para a decisão contra o Flamengo, empatando com o Atlético no Mineirão. Então pode ser a primeira semifinal vencida dentro do novo Allianz Parque. Antes, semifinal contra um time argentino, 99, velho Parque Antártica, Palmeiras 3, River Plate 0. Contas a pagar nesse Palmeiras e Boca, contas a acertar, melhor dizendo, porque o palmeirense principalmente não se esquece dessas derrotas doídas para o Boca na Libertadores. Aqui no nosso chat, o Adriano Félix fez um acréscimo importante que eu esqueci de mencionar no ano dos fins dos tabus e jejuns. Fim de jejum de títulos internacionais do Nordeste. O Fortaleza, é verdade, está na final na Sul-Americana, vai enfrentar a LDU na grande decisão dia 28 de outubro lá na região de Punta del Este, no Uruguai. Pode ser o primeiro título continental de um time nordestino. O CSA foi vice-campeão da Copa Conmebol lá no final da década de 90. Então, mais um para essa fila de jejuns aí, ô Igor. Me permite um parênteses aqui, um pouquinho de Flamengo-centrismo, que a torcida critica, assim, mas óbvio que a gente elogia muito o desempenho do Botafogo, muito bem, ao longo do Luiz Castro, em São Paulo, essa reconstrução na Copa do Brasil e do Fluminense nessa campanha da Libertadores, mas se você for olhar, a final da Copa do Brasil foi perdida diante de São Paulo pelo Flamengo. O Olímpia, o Flamengo estaria no caminho do Fluminense na Libertadores, não esteve. E no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo sempre tem sido, nos últimos anos, colocado como um dos favoritos, mas essa lacuna de concorrência com o Botafogo ela é clara, e não só para o Flamengo, mas de outros times que estão ali. Não tem ninguém que está abraçando essa vice-liderança para colocar a pressão. Então, o torcedor gosta de falar, tudo gira em torno do Flamengo, não é isso, mas como é que a diferença de um desempenho de um protagonista que vem acontecendo nos últimos anos, a queda do Flamengo como contribui para essa mudança de cenário de ascensão de outros times que ficavam devendo nas temporadas anteriores, enfim. Só para citar um pouquinho os tabuleiros aí, os xadrez aí no futebol brasileiro, quando você dá mole, cochila, o outro vem, pega teu lugar e um abraço. Essa pitada aí nessa curiosidade. Não ficar sempre nos mesmos. O Flamengo tem sido protagonista nos últimos anos de quase sempre chegar, e esse ano, provavelmente, a não ser que consiga uma virada maluca no Campeonato Brasileiro, vai terminar a temporada sem títulos. Vou chamar o Flávio Latifi, repórter do All Sport, que pacientemente e gentilmente nos aguardou aqui nos bastidores para falar desse Palmeiras e Boca Juniors. Bom dia, Flávio. Obrigado pela gentileza, pela paciência, por disponibilizar uma parte do seu tempo para a gente aqui no De Primeira. Esse jogo é o famoso jogo que já começou muito antes da bola rolar. Que a gente teve foguetório no Hotel do Boca, a gente vai mostrar as imagens agora na sequência, mas quero te ouvir antes, e também as ruas do entorno de acesso de visitantes no Allianz Parque, toda preparada por torcedores do Palmeiras com uma recepção
nada amigável para os argentinos do Boca que vem para visitante no Allianz Parque. É o jogo que já começou muito antes da bola rolar, né, Flávio? Bom dia. Bom dia, Razan. Bom dia, Igor. E o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou até além, Razan. Tudo isso começou no jogo de ida e até mesmo antes, né? Porque o Riquelme e o Romero fizeram questão de criticar o gramado do Palmeiras, que o Romero disse que é para hóquei, né? Então tem muita coisa envolvida. Como você mesmo disse hoje, durante a madrugada, palmeirenses fizeram um foguetório na frente do Hotel do Boca por volta das 3h30 da manhã. E alguns torcedores também prepararam a rua Padre Antônio de Tomás, que é onde fica a entrada de visitante no Allianz Parque, com fotos de macacos com camisas do Palmeiras, né? No jogo de ida na Bombonera aconteceram pelo menos 2 casos, né, que viralizaram nas redes sociais de torcedores do Boca chamando palmeirenses de macaco, e é um tema que segue no jogo de ida, e tanto é que na rua, na Padre Antônio de Tomás, estava escrito fogo nos racistas. Então o clima está muito quente para esse jogo, é o jogo mais importante da temporada, imagino, para os 2 clubes, né? O Jorge Almiron, técnico do Boca, está na corda bamba, o Boca não vem conseguindo bons resultados, e o Palmeiras precisa dar uma resposta, né? Nos últimos jogos, são 3 gols, né? Nos últimos 7 jogos, um ataque ineficiente, desde que o Dudu se lesionou, e tem que dar resposta hoje no que vai ser a chance do Abel exorcizar esse último fantasma do Palmeiras na Libertadores, que é o Boca Juniors. Mais um dos tabus esportivos que podem ser, né, quebrados. Essa eliminação, se acontecer, do Palmeiras eliminando o Boca, é aquela espinha que está dentro da garganta já há muito tempo das outras eliminações. As imagens às quais o Flávio Latif se referia, que foram colocadas no entorno das ruas ali de visitantes, e essa mensagem que você disse agora, né, Flávio? Exatamente. Viralizou nas redes sociais, os palmeirenses compraram muito essa briga, né? Uma pauta muito importante que, tradicionalmente, times argentinos, quando vêm para cá, têm esse problema. O Boca, da última vez que jogou contra o Corinthians, teve 2 torcedores detidos por racismo, mas, né, a gente sabe como funcionam as coisas, eles foram liberados no dia seguinte e tudo seguiu normalmente. Para ilustrar agora o foguetório, vou já avisar você antes, porque você sabe, o foguetório é alto, então se você quiser dar aquela baixada no volume do seu dispositivo móvel ou do seu computador, para não estourar os tímpanos por aí, o nosso André Lucena, da produção aqui do All Sport, conseguiu imagens do foguetório que foi feito no hotel do Boca Juniors, dando spoiler mais uma vez. Se prepara, dá aquela baixada no volume aí, senão o negócio vai ficar alto. Da sala, hein? É verdade, importante, porque eles sofrem muito mais do que a gente com esse tipo de ação, que é muito velha, mas continua acontecendo. Vamos dar uma olhada nas imagens. Essa é a primeira das imagens do André. A gente tem mais que ele conseguiu para a gente. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Imagens conseguidas pela nossa produção do André Lucena, do foguetório dos palmeirenses no hotel do Boca Juniors. É uma bobagem, de certo ponto de vista, mas é algo antigo, uma prática já de anos e anos que infelizmente continua acontecendo, mas o torcedor continua acreditando que isso pode fazer algum tipo de diferença. Quem faz sempre diferença aqui no De Primeira, e acho que deve ter conseguido pegar a sua mala, está posicionado novamente, não conseguiu, ele já fez o sinal aqui no bastidor. Ih, rapaz, teremos problemas. Vou trazer de volta o homem. Vai ficar no aeroporto o dia inteiro aí. Atenção, PVC. Se você sabe onde está a mala do PVC, nos informe. E não, aí, já PVC? Sei. A mala já está voltando aqui, já estão entregando aqui, mas vai chegar daqui a pouquinho. Deve demorar uns 15 minutos ainda para vir trazer aqui. Dá tempo de falar de Palmeiras e Boca?
E aí? Fale pra Tô gente, vendo o o que você está foguetório. esperando? Eu tô esperando a mala que eu deixei dentro do avião. Para ganhar 1 minuto, eu perdi 30. São as escolhas que a gente faz na vida. Aliás, já que você conseguiu voltar, PVC, eu vou te fazer a pergunta da nossa enquete. Quem que você acha que enfrenta o Fluminense na final? Acho que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras enfrenta. Acho que vai ser um jogo muito difícil. É um jogo imprevisível. Imagina-se que o Abel tenha conseguido treinar o ataque e que isso faça diferença para que o Palmeiras consiga fazer gols, que é o grande déficit do time nos últimos 7 jogos desde a lesão do Dudu. Desde que o Dudu se machucou contra o Vasco, são 6 jogos e 2 gols, ou 7, porque o jogo que ele se machucou foi 1-0 contra o Vasco, e ele saiu aos 10 minutos do primeiro tempo. Então são 6 jogos e mais de 80 minutos com 3 gols apenas. Tem que ter corrigido isso com treino nessa semana que passou. Mas aí só corrigindo na mudança da tática, da atitude, porque nas peças a ideia de escalação deve ser a mesma, PVC? A ideia deve ser a mesma. A pergunta que eu tenho ainda é se ele vai fazer a mesma formação, a mesma escalação, com o mesmo desenho tático, ou seja, num 3-4-1-2, como foi em Buenos Aires, ou se ele volta para 4-2-3-1, que eu acho que é o que ele vai fazer. Base 4-2-3-1. O Boca Juniors vai congestionar o meio-campo, vai dificultar muito o trabalho do Palmeiras, e o Palmeiras vai ter que trabalhar a bola com paciência para conseguir se infiltrar e fazer gol. Se não fizer gol, na melhor das hipóteses, sem fazer gol, é decisão por pênaltis. E decisão por pênaltis pelo Palmeiras, o Palmeiras costuma perder contra o Boca. Uma lembrança, o Palmeiras teve a última angústia do Parque Antártica contra o Boca Juniors. Lembra que foi o jogo da pré-demolição? O Palmeiras fez um amistoso contra o Boca em 2010, dirigido pelo Murtosa, enquanto o Filipão não voltava. O Boca fez 2-0, um gol de Viatri e um gol de Munhoz. E depois daquele jogo, o Parque Antártica fechou para a demolição, para a construção do Allianz Parque. Depois do Allianz Parque, as grandes alegrias foram a Copa do Brasil de 2015, o jogo da reconstrução do Palmeiras, o título da Brasileira de 2016, conquistado contra a Chapecoense no Allianz. Depois, o título de 2018 brasileiro foi contra o Vasco em São Januário. O título do ano passado brasileiro foi contra o Fortaleza, mas a verdade é que o título foi conquistado à tarde, quando o América venceu o Internacional no Beira-Rio. Foi o jogo da festa só contra o Fortaleza. Então, e o 4-0 contra o São Paulo. A maior alegria em Libertadores pode ser contra o Boca, adversário, a alegria em Libertadores em semifinal, né? Porque semifinal contra o River foi sem torcida e contra o Atlético foi no Mineirão. Então a maior alegria em semifinal de Libertadores pode ser contra o adversário que causou a última angústia no Parque Antártica. E que tem sido uma pedra no sapato em mata-mata, em jogo grande de decisão de Libertadores, como no início dos anos 2000. Ô Flávio, imagino que isso no bastidor esteja muito vivo, esse tema do Palmeiras, da escassez de gols, né? De como voltar a balançar a rede para não ter que entrar no martírio dos pênaltis, que para o Palmeiras, para além do desempenho que não é legal, o torcedor não gosta muito de lembrar de penalidades máximas ultimamente, tem do outro lado um Boca com o Romero que está iluminado, aproveitamento acima de 50% nas penalidades. Na semana passada eu participei da live pós-jogo com o Alex Miller e com o PVC, e o Alex Miller me falou uma coisa na live que eu fiquei pensando, e acho que o sentimento do palmeirense é esse, que hoje o Palmeiras joga por um resultado, que é a vitória, porque se for para os pênaltis, a coisa vai ficar feia. É um pessimismo muito grande do lado palmeirense nos pênaltis, porque na era Abel, de 6 definições nas penalidades, o Palmeiras só ganhou uma, que foi aquela contra o Atlético Mineiro na Libertadores de 2022, que o Palmeiras teve o Danilo Scarpa expulso, teve que jogar muito tempo com jogadores a menos, mas conseguiu se classificar nos pênaltis. E do outro lado, como você mesmo falou, o Romero, para ter uma dimensão de como ele é especialista nas penalidades. Dos últimos 19 pênaltis, desde que ele chegou no Boca, né, todos os pênaltis que bateram, 19, ele pegou 10. Então é um cara que é muito complicado, que domina a penalidade. Na seleção argentina foi importante na Copa de 14. Se vocês se lembram, ele era o goleiro titular da Argentina contra a Holanda, né, que foi na Arena Corinthians na época. Então é um cara muito experiente. E o Everton, por sua vez, não consegue repetir o que ele faz. Então, as penalidades é um tema muito delicado dentro do Palmeiras. E, para além disso, o Boca chega à decisão, mais uma vez, se valendo desse artifício dos pênaltis,
contra um Racing que, num jogo amarrado, o Boca, claramente, eu fiz o jogo no cilindro na volta, o Boca jogou para levar para os pênaltis. Isso foi muito claro no jogo da volta. Foi um empate também, 0-0 na Bombonera. Na volta, amarra o jogo e vai para os pênaltis. E o Romero pega 2 cobranças, está iluminado. Romero, que, como vocês já bem lembraram, já deixou aquela falhinha sobre o gramado sintético do Allianz Parque para também dar mais uma. O gramado, PVC, você acha que pode ser um fator decisivo nessa semifinal? Acho que não. O Boca eliminou o Palmeiras em 2018 no gramado natural. Não é esse o problema. Empatou o jogo, não ganhou o jogo. Aliás, o Boca em jogos oficiais em São Paulo nunca venceu o Palmeiras e sempre jogou em gramado artificial, gramado natural. Já falei aqui, vou repetir, é catimba. Esse ponto é da catimba. Tem sido melhor, infelizmente, tem sido melhor no Brasil jogar em gramado sintético bom do que jogar em gramado natural esburacado. Faz parte já do pré-jogo para jogar aquela pressão por outro lado também, né, Flávio? Não, ficou claro. Eu acho que o Boca percebeu que isso era algo que incomodava um pouco o Palmeiras, e aí depois disso, após o jogo de ida, as declarações, o Jorge Almiron foi um pouco desrespeitoso com o Abel, disse que não ligava o que ele falava, que ele era falador demais, né? Igual o Tite diz, que eternizou, fala muito. O Romero também, de novo, falou sobre o gramado, e o Palmeiras tem que fazer a parte dele, né? Eu acho que a atmosfera hoje da torcida para esse confronto vai ser muito diferenciada. A torcida do Palmeiras prepara uma festa muito bonita, né? Teve a polêmica do mosaico, mas ontem algumas fotos que viralizaram nas redes sociais indicaram que o mosaico vai acontecer. Vai ter um corredor da academia de futebol até o caminho, até o estádio, né? Então a torcida do Palmeiras prepara uma grande festa e na minha opinião, o Palmeiras tem tudo para chegar na final. É um time melhor, um time experiente, e o Boca, como já foi dito algumas vezes, não é o Boca que aterrorizou o Palmeiras na década de 2000. Imagino que o Palmeiras... a pergunta, né, para quem está assistindo quem pega o Fla na final, imagino que seja o Palmeiras. Já votou na nossa enquete. Boa, Flávio. Quero ouvir também do Igor e do PVC, para liberar o PVC direto do aeroporto, já agradecendo pela maluquice e a correria também. O PVC... Esse ponto que o Flávio tocou, acho que é importante, do mosaico, porque isso também tem sido um tema bem falado nas redes sociais. Parece que cada vez mais a briga ou a intenção é deixar o torcedor mais longe da festa, ou pelo menos tirar a festa dos estádios. O ingresso já é caro. Você tem que ser sócio torcedor. Ih, agora perdemos o PVC. Espera aí, a internet está tentando se ajustar. Retomou. Sim. A mala do PVC, atenção. O colega não conseguia descer com a PVC está tentando recuperar a sua mala. Não conseguiu descer a mala. Está tentando recuperar a sua mala. Mas o que eu queria ouvir de você também, Igor, porque assim, o torcedor paga caro no ingresso, aí precisa ser sócio torcedor. Aí quando ele pensa numa festa diferente, porque é um jogo diferente, não é um jogo qualquer, é uma semifinal de Libertadores com 9 títulos em campo, 6 do Boca, 3 do Palmeiras. Um confronto que traz memórias do passado. Você quer fazer um ambiente, uma atmosfera diferente. Pode ir lá de fora, às vezes também tem proibição até para o corredor de fogo, que são os sinalizadores que o torcedor leva. E aí você quer fazer um mosaico diferente, como, por exemplo, a torcida do Fortaleza tem dado show nesse sentido no Castelão. Tem até mosaico fixo que eles fazem, que a galera começa o jogo e termina, e o mosaico continua lá. Aí o Palmeiras quer fazer uma festa diferente, tem multa, tem veto. Parece que cada vez mais a galera faz força para tirar a festa dos estádios. Eu não sei se você tem essa percepção, Igor. Para que o estádio fique um ambiente mais controlado possível, né? E aí em excesso, né? A gente já teve uma discussão, vocês torcedores de São Paulo aí, com a questão dos marcos, das bandeiras, questão da Polícia Militar, e, enfim, essa do sinalizador é uma discussão constante, né? Mas faz fumaça. Mas pode ter um incêndio, como teve lá na Neoquímica Arena, né? Pode gerar incêndio. Tem essas situações também que esse lado... teve um sinalizador ontem que caiu em cima de uma ambulância no Beira-Rio, o motor da ambulância aberto, parecia uma transmissão, e eu acho que o motorista da ambulância jogando uma água ali próxima à borracha que envolve o motor do carro, enfim. Tem esse aspecto um pouco da inconsequência como um todo, tem agido para... Tivemos um pequeno problema na conexão do Igor.
Para mim tá travando aqui, acho que para você também, né, Flávio? Para mim também. Deu uma travada. Acho que voltamos. Voltou agora, Igor. Voltou. Tenta concluir esse raciocínio. Ih, caiu. Caiu. Mas quem voltou, eu acho que está no bastidor, eu vou tentar chamar ele de volta. Que será que ele conseguiu a saga da mala? Vou chamar o PVC para ouvi-lo por uma última vez. E aí, PVC? Não, a mala não chegou, tá presa lá dentro, mas já vai chegar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós. A gente estava falando da questão do mosaico. Eu acho que a questão da segurança ela é importante. Parece assim que cada vez mais é proibido fazer festa. Não, eu acho que tem um cuidado que precisa acontecer. Vou citar o caso do Beira-Rio ontem. Ontem, pelas ruas de fogo que foram do lado de fora, tinha muita fumaça do lado de dentro. Isso não precisa acontecer. A fumaça pode prejudicar a saúde das pessoas, enfim. Agora, a festa tem que haver. Agora, não adianta a Conmebol falar que vai proibir mosaico e não conseguir controlar a fumaça que entra no campo. Então, é para ter segurança e é para ter festa. E é possível ter as duas coisas, como acontece na Europa. Podemos ter, afinal de contas, o futebol sem festa e sem torcida não faz sentido. PVC, obrigado pela correria, pela mala. Obrigado a você. Com a gente, viu? Valeu, tamo junto. Valeu. Bom dia, boa tarde, bom retorno ao nosso PVC. Vou tentar retomar com o Igor Siqueira para ele concluir o raciocínio. Agora sim, Igor, tenta falar Agora mais sim, uma vez. vamos lá. Estava comentando esse aspecto de segurança que o PVC mencionou justamente, né? Aquela cena, para mim, foi emblemática ontem de um sinalizador perto do motor da ambulância e o motorista ali tentando apagar com uma garrafa d'água. A gente precisa equilibrar esses elementos. A gente viu, por exemplo, mosaicos da torcida do Fluminense aqui, para citar a Libertadores recente, a atual. Torcida do Flamengo fazendo mosaicos, enfim, que o Maracanã, que é o estádio que eu frequento mais aqui no Rio, e festas muito bonitas. Agora, de fato, como eu falei, as entidades tentam, né, austerizar, talvez, uniformizar ou minimizar situações mais espontâneas da torcida, né? E a gente vê um contraste muito do tratamento, se a gente for olhar para o que aconteceu na festa do Olímpia lá, um contraste um pouquinho de tratamento, de permissividade em relação a torcidas de outros países, em relação aos estádios brasileiros. Não estou querendo gerar porque a Conmebol protege os estrangeiros, é contra o Brasil, não, mas a gente vê exemplos de festas mais intensas, mais livres, vamos dizer assim, de torcedores, e aqui no Brasil acontece uma fiscalização mais intensa, e de fato, o PVC mencionou, né, essa questão do sinalizador tem toda semana, se a gente for reparar, olhar lá na área do site da Conmebol, que tem unidade disciplinar, e tem os processos lá, toda semana que tem rodada de torneio continental, algum clube brasileiro aparece lá com frequência por conta como denunciado, né, acaba pagando multa e tal, por conta dessas questões sinalizadores, enfim, de alguma coisa do regulamento que envolva isso. É difícil achar esse equilíbrio, né? O torcedor também talvez exagera um pouquinho algumas vezes, mas no geral as festas têm ficado mais vazias, mais pobres em termos de ornamentação, pirotecnia. É bom também que o torcedor seja criativo nas alternativas aí para incentivar o seu time que vá além dos cânticos e dos gritos que a gente está acostumado. Mas como equacionar isso aí, enfim, com a Conmebol também, com esse entendimento com a Polícia Militar, a Força de Segurança, enfim. Você vai mencionar o Olímpia. O Olímpia deu um bico, né, nessa punição, falou, tô nem aí, pode dar a multa que quiser, o que é mais importante é o ambiente. Contra o Flamengo fez a diferença, não fez a diferença, mas assim, é algo que ajuda na atmosfera do jogo, conseguiu a virada contra o Flamengo, contra o Fluminense não, porque o Fluminense jogou bola dentro de campo e conseguiu a sua classificação e agora é finalista da Libertadores. Flávio, vai para o jogo hoje? Vou sair de casa umas 5h30, 6 horas, a caminho do Allianz Parque. Hoje vai longe. Vai. Antes, durante e depois. Hoje ele só termina amanhã. Exatamente. Literalmente. Hoje é o famoso hoje só amanhã. Bom trabalho para você hoje, então. Flávio vai acompanhar a história sendo escrita diante dos seus olhos e a gente amanhã descobre também, na verdade hoje, já no final da madrugada provavelmente, quem será o adversário do Fluminense. Obrigado, Flávio. Valeu, Razan. Obrigado. Valeu, Igor. Até mais, pessoal. Valeu. Grande abraço. Boa tarde ao nosso Flávio Latif, repórter que acompanha o dia a dia. Você falou disso da madrugada, você está querendo pênalti, Razan? É isso? Não sei, né? Porque assim, o Boca em mata-mata está sendo quase sinônimo disso, né? Pois são os inimigos do gol e os amigos das penalidades. Então, a chance existe. Embora, claramente, a gente já tenha visto, tanto pelas informações do Flávio quanto do PVC, nos últimos dias, que o Palmeiras não vai querer entrar nessa. E ontem também a Carol Albertini trouxe para a gente os números das penalidades, dos erros
do Palmeiras em disputa de cobranças, como o Everton, normalmente ele pega pelo menos uma cobrança nas disputas, então tem esse retrospecto que não é favorável. O PVC também lembrou, junto com o Flávio, o desempenho do Palmeiras nas penalidades. Eu vi, não me contaram, eu tava, né? O Everton, final olímpica, né? Acho que assim, o torcedor nacional como todo, o futebol brasileiro como todo, o Everton pegando o pênalti no final da Olimpíada, Sim. aquela catarse toda no Maracanã, e o Neymar concluindo ali. Estava lá também. Estávamos lá. E o Maracanã entupido de gente. Sim. O goleirão lá, naqueles Jogos Olímpicos do time do Micali, Rogério Micali. O Brasil campeão olímpico ali pela primeira vez. Falando em jejum, a gente comentou sobre fins de jejum. Fica aí a associação. Mais um que pode cair dependendo.